Pô, tá difícil comer carne, tá difícil comprar um produto assim, assim, assado, tá difícil viver. Pois é, vou ter que mexer nisso. Vai todo mundo brigar comigo. O que me dá raiva é que eu vou ter que fazer essas reformas, sobrou pra mim fazer, que são impopulares, e eu vou ter que fazer, vou ter que explicar, vão ficar chiando. Ai, Renan, mas não pode ser assim. Vai ter que ser assim, não tem outro jeito. O mundo não faz assim, o Brasil inventou isso. Lhe perguntar sobre uma outra questão que a gente falar sobre a segurança pública, é um tema fundamental, e a economia do país, né? Como que você avalia que está o movimento da economia brasileira com relação a diversas questões, que falar sobre economia é algo muito complexo, mas em linhas gerais, como você avalia que está a conduta da política brasileira e como que o Missão defende que deve ser essa operação também? Bom, vamos começar a leitura. O Brasil ele está quebrado, e o Brasil está a alguns passos de se argentinizar, tá? E o que é a quebra do Brasil? Não vou falar só da baixíssima produtividade da economia brasileira, do fato da maior parte da população brasileira hoje ou faz bico ou não trabalha, essa é a realidade, ou está no subemprego ou não trabalha. Eu não vou falar o fato das empresas brasileiras estarem fechando, o Brasil está ficando fora das grandes cadeias globais de produção, da legislação trabalhista brasileira ser ruim e ter piorado agora com o governo atuando nessa negócio da 6x1, que foi uma loucura, que vai quebrar um monte de empresa, vai quebrar um monte de gente, e o trabalhador vai ter que trabalhar mais, né? Ou seja, foi engambelado. Eu vou nem começar por isso, eu vou começar pelas contas públicas do governo. O governo está estourando as contas públicas. E a trajetória da dívida PIB, ou seja, o aumento da dívida com relação ao PIB, está ficando tão inaceitável, tão, vamos dizer, inexpugnável, que o Brasil vai dar calote geral a partir de 2028. Essas são as previsões da consultoria da Câmara, de bancos e agências internacionais. Tanto que a trajetória futura dos juros no Brasil é só de subida. Isso tem um nome na ciência econômica que se chama de dominância fiscal. O Brasil entrou num regime de dominância fiscal. E quando você entra, a não ser que você tome medidas drásticas, você não sai. Eu vou tomar as medidas drásticas. E eu preciso tomar ainda esse ano. O que significa isso? O Brasil precisa ajustar as contas públicas pela despesa. A despesa no Brasil está muito alta e ela aumenta automaticamente. É difícil de explicar, mas assim, todo ano a previdência do Brasil vai aumentar. Ela aumenta porque mais pessoas vão se aposentar e ela aumenta também porque quando tem um reajuste, o reajuste se dá pelo aumento do salário mínimo. Então se um trabalhador começa a ganhar mais porque você reajustou o salário mínimo, a aposentadoria aumenta automaticamente. O problema é que o Brasil é o único lugar do mundo que faz esse tipo de reajuste. Você reajusta, por exemplo, pela inflação, pela correção monetária. Isso é um mundo. Você faz uma correção naquele valor. E se você quiser dar, por algum motivo, um ganho real na aposentadoria, o presidente vai por um decreto e dá, aqui ó, vou dar um ganho real de 8% aqui na aposentadoria. Aí dá o ganho real. Aqui no Brasil, aumentou o salário mínimo, automaticamente aumenta o valor da aposentadoria. Isso fora a correção pela inflação e tal. Então você tem uma distorção muito grande em que o ganho de produtividade do trabalhador, ele vira um ganho para pessoas que não estão trabalhando. E nada contra o aposentado que já trabalhou. Ele só precisa entender que não funciona assim em lugar nenhum do mundo. E que isso estoura as contas públicas. E aí o que o próprio aposentado e o trabalhador acharam que ganhou, na verdade isso é tirado porque como você não consegue pagar isso vira dívida. Dívida vira juros. Juros vira dinheiro caro. Dinheiro caro significa que você tem menos poder de compra. Aí você acha que ganhou mais, mas esses produtos estão custando mais caros. Que é essa a situação brasileira. Tudo está ficando mais caro. Repara, vocês estão trabalhando, as pessoas estão ralando, só que os produtos estão ficando mais caros. Você pergunta, mas por que está ficando mais caro? Porque você não está ganhando mais dinheiro. O valor, o montante de dinheiro, ele até parece maior para você. Só que o preço das coisas aumentou mais ainda. E é isso que está todo mundo começando a se tocar. Pô, tá difícil comer carne, tá difícil comprar um produto assim, assim, assado, tá difícil viver. Pois é, vou ter que mexer nisso. Vai todo mundo brigar comigo. O que me dá raiva é que eu vou ter que fazer essas reformas, sobrou para mim fazer, que são impopulares, e eu vou ter que fazer, eu vou ter que explicar, vão ficar chiando. Ai, Renan, mas não pode ser assim. Vai ter que ser assim, não tem outro jeito. O mundo não faz assim, o Brasil inventou isso. Aí, eu estou falando de uma das coisas. Segunda coisa, outra reforma da Previdência. Terceiro, vamos ter que mexer pra caramba em um monte de subsídio para um monte de setor que vive só de renúncia fiscal e subsídio. A gente está falando de centenas de bilhões de reais de subsídios. E não vai dar para fazer de uma vez. A Zona Franca de Manaus custa mais de 50 bilhões de reais por ano, para uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Isso não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido. É mais do que o orçamento de todas as cidades brasileiras, tirando São Paulo, só de subsídio para a Zona Franca de Manaus, fora o dinheiro que o governo federal manda para lá. Ou seja, isso é injusto. Eu vou ter que fazer um desmame, né? Ou seja, eu vou ter que fazer uma transição de um modelo lá para outro. Emendas parlamentares, 65 bilhões. Não vai dar para ser 65 bilhões de emenda parlamentar, galera. É um valor muito grande. Já falei super salários do judiciário, tanto nos judiciários estaduais quanto no federal. Tem aí mais 15, 20 bi pra gente buscar.
Então tem muito dinheiro para eu cortar, eu vou precisar cortar esse dinheiro. Cortando esse dinheiro eu consigo cortar os juros, paralelamente. Então eu faço o governo economizar 200, 300 bi, e aí eu corto 1, 2, 3, 4, 5, 6, não eu, né? O Banco Central corta, porque a trajetória da dívida vai diminuir. Aí, cada um ponto que você corta da Selic é 50 bi a menos no orçamento que você paga. Então, eventualmente, você corta 6 pontos no ano, a gente está falando de 300 bilhões que sobra no caixa do governo. Aí você pode cobrar menos impostos das pessoas, aí você vai deixar os juros baixos, as pessoas conseguem investir, as empresas começam a investir mais. Com as empresas investindo mais e as pessoas podendo pegar uma dívida por um valor menor, porque os juros é menor, você consegue consumir mais e você move a economia. Assim eu tiro o Brasil do buraco. Agora, isto para fazer, assim, vai ser um saco, eu vou falar, vai ser um saco, porque as pessoas estão acostumadas a acreditar em mentira, e o brasileiro adora mentiroso. O brasileiro não pode ver ladrão e mentiroso que ele sai votando. Ah, olha um ladrão ali, deixa eu votar nele. Não, olha esse mentiroso, ele me enganou. E eu sou o único que está falando do que precisa ser feito. E eu já estou avisando antes de ganhar, para ninguém vir falar que eu meti o estelionato eleitoral. Eu vou fazer um monte de reforma já, para não parecer mentira em nenhum momento, eu já protocolei a reforma. O deputado nosso do partido, que é o Kim Kataguiri, está com a PEC do equilíbrio fiscal, que tem todas essas medidas já protocoladas lá no Congresso Nacional, para a coleta de assinatura. Já para ninguém falar, o Renan vai fazer tudo isso mesmo. E os demais vão ter que fazer se quiser corrigir a economia brasileira. O problema é que dos demais tem o Lula, que não fala nada. Ele tá lá dando botijão de gás no Nordeste. Eu fiquei rodando os lugares mais pobres do Nordeste, e todos os lugares têm uma placa. Toma, pegue aqui seu gás para todos. Vai pro inferno. É uma compra de voto com botijão de gás, velho. É um negócio muito arcaico, muito começo do século XX. E energia elétrica também. Ele fala, não, pega aí, ó, você não tem renda, toma aí uma energia elétrica. Agora, quando você pega a sua conta de luz e vê o que está escrito ali, CDE. Esse é uma taxa que vai pagar todos os programas sociais envolvendo a energia do governo. O CDE é uma taxa gigantesca já, que é para pagar isso. Então, você que paga a sua conta de luz, você que paga a sua conta de luz, vocês estão pagando a conta do programa social para o Lula ser reeleito. E ele não fala de corte em nenhum momento. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio é de direita, né? De direita, além de ter votado lá PL da misoginia, o frangão do Flávio Bolsonaro, votou lá o fim da escala 6x1 com medo da esquerda, porque é uma franga. Disse que não vai fazer reforma da Previdência, disse que não vai desindexar, não vai fazer nenhuma das medidas que eu falei aqui. Então, pra que vai votar no Flávio? Só porque ele tem um sobrenome que as pessoas gostam? Pra que serve um cara desses? Ele não quer fazer reforma nenhuma. Esse cara é um bosta. Desculpa, não posso falar palavrão aqui, né? Tô numa rádio. Mas esse cara ele e o Lula são dois canalhas. Que é isso, cara? Ficam iludindo os outros. Eu sei que na cidade de vocês teve gente que pegou ônibus e foi lá pra Brasília, depois no dia 8, teve gente que ficou acampado aqui. E esses se acamparam por quê? Por uns fracos desses? Vocês colocaram, né? Eu tô falando para as pessoas que estão nos ouvindo. Vocês colocaram suas vidas em riscos por um homem fraco desses. O Alexandre o Grande era talvez um dos maiores homens da humanidade. Ele fez o exército deles até o inferno com ele para conquistar o mundo conhecido. Era um baita de um homem. E o exército foi. Vocês foram o exército de um fraco. De um fraco que chegou na frente do Alexandre de Moraes. Seja meu vice. Não dá, cara. Não lutem por fraco. O que a gente precisa fazer para tornar o Brasil um país sério é muito duro. É muito difícil. Não é fácil resolver essa bagaça. Então, assim, comecem a ouvir as pessoas que dizem as coisas difíceis, que apontam o caminho difícil. Apontar caminho fácil, quem aponta é picareta, é estelionatário. Eu não sou estelionatário. Eu tô falando, o caminho é difícil, vai ser árduo e eu quero contar com os melhores. Então eu preciso das pessoas ajudando para entender que, assim, é para fazer o caminho difícil e ponto. Gostou? Então deixa o seu like e se inscreva para acompanhar mais cortes das felinas. O futuro é glorioso.